O vídeo de hoje é sobre um dos óculos mais caros já criados pela Oakley. Acompanhe aí. Quem tem um certo conhecimento sobre os produtos Oakley, sobre os produtos mais icônicos já criados pela Oakley, já sabe de que modelo estou falando. E para quem viu na thumbnail e não conhece, quem não sabe até o momento, é o modelo C6. Tem duas versões desse modelo, ambos os modelos foram criados no ano de 2009, mais precisamente em agosto de 2009. E o vídeo de hoje é exatamente sobre esses dois modelos, um bem mais caro e um que é menos caro, mas ainda assim não deixa de ser um alto valor. Vou falar sobre o processo de fabricação, sobre os materiais, quanto eles custavam, quantos eles foram produzidos, já que ambos os modelos foram bem limitados. Já fazia um certo tempo que eu não trazia aqui algumas curiosidades, já que nenhum desses dois modelos eu tenho, nem cheguei perto de ter. Conheço pouquíssimas pessoas que os têm. É um artigo bem caro, foi bem caro, continua sendo caro e é raríssimo de se encontrar. Então antes de eu começar a falar um pouco sobre esse modelo C6, não deixe de se inscrever. Se é a primeira vez que você chegou aqui, já se inscreve, ativa notificações, compartilha para mais pessoas que gostam da marca, assim como você e eu. E vamos deixar o canal aqui bem forte, quem sabe um dia aí consigo a minha tão almejada plaquinha de 100k de inscritos. Já cheguei a um quarto do caminho, 25 mil inscritos, jamais sonhei em chegar em 25 mil, então acho que eu posso sonhar aí mais pra frente, porque não sonhar com 100 mil inscritos, beleza? Vamos lá então. Em agosto de 2009 foram lançados dois modelos, na verdade um modelo com duas variações, o modelo C6 e o modelo C6 Alumínio. Ambos desses dois modelos fazem parte da linha Elite, não é aquela Elite Oakley da parte de guerra, parte militar, é uma linha Elite, elitizada mesmo, que é composta não só pelo C6, mas também os modelos Pit Boss e o relógio Time Bomb 2. Startando o assunto, vamos falar sobre o nome do modelo. É o modelo C6, na verdade C6, fazendo menção à matéria-prima carbono, já que ambos os óculos foram fabricados em carbono. Tem um que é totalmente em carbono e tem um que algumas das suas partes são carbono e algumas das suas partes são alumínio, que é a C6 Alumínio. Em relação ao nome, a letra C, como eu disse, faz menção ao elemento carbono da tabela periódica e o 6 seria o número atômico do carbono, então faz essa menção ao elemento carbono da tabela periódica C6. Como eu disse a vocês, ambos os modelos foram bem limitados, o alumínio nem tanto, mas ainda assim foi limitado, 1.500 unidades, e o full carbono, que é totalmente em carbono, apenas 250. Então uma fração da versão de alumínio, então já imagine que o preço com certeza do full carbono deve ser bem mais caro que o de alumínio. E uma certa variação desse full carbono seria uma C6 Livestrong. Pelo que se sabe, não são fontes oficiais, mas são fontes de pessoas que já estão muito tempo envolvidas com a marca. Foram fabricadas apenas 5 unidades, elas foram leiloadas. A primeira apareceu no rosto de Lance Armstrong, o segundo apareceu no rosto do Suzuki Shiro, jogador de beisebol japonês que eu já falei muitas vezes aqui no canal. Em um dos tours que ele estava fazendo pela Uni-Icon, ele apareceu com essa C6, que vocês estão vendo aí na foto na versão Livestrong. Então, antes de eu mencionar para vocês os valores de ambos os modelos e quanto supostamente eles custariam nos dias de hoje, quero falar um pouco da composição e do processo de fabricação deles. A versão C6 Alumínio, ela foi usinada em torno CNC, com a precisão de 0,02 polegadas, estrutura frontal em alumínio, algumas das partes das hastes foram fabricadas em carbono, a estrutura interna em titânio. Tanto a montagem, o polimento e o acabamento foi todo à mão, então imagina 1.500 peças todas montadas, todas polidas, todas bem acabadas à mão. Isso vai agregando valor e deixando a peça ainda mais cara. Não só isso, também as lentes acompanham a tecnologia hidrofóbica, que não deixa acumular água, não deixa acumular suor. Tem a HDO, que seria High Definition Optical, que é a alta precisão, e são lentes polarizadas. O peso total desse óculos é 54 gramas, então um pouquinho mais pesado que uma Juliette. Mas se você colocar do lado de uma Juliette, eu nunca vi em mãos esse modelo, dá pra ver que ela é bem mais robusta. Então, pelo tamanho e a proporção que ela tem perto da Juliette, estou usando como referência para vocês, que tenho certeza que todo mundo conhece a Juliette, até que não é um óculos tão pesado assim. E a versão C6 Full Carbono, aí, a mais cara e mais rara, ela também foi usinada em torno CNC com precisão de 0,02 polegadas. Ela passou por 24 horas de usinagem contínua e também teve a sua montagem à mão, já que ele é um óculos todo lapidado, todo esculpido em carbono, e carbono, apesar de ser uma matéria-prima extremamente leve, é extremamente dura. Então, imagino que foi um maquinário muito robusto para poder produzir, para poder usinar e para poder dar acabamento a todas essas peças. As lentes também tinham o tratamento hidrofóbico, para não acúmulo de água nem suor, alta definição, só que essa, diferente da outra, ela tinha um revestimento iridium, pois as lentes da versão de alumínio eram lentes gray polarizadas, a da versão totalmente em carbono era uma tungsten iridium. Ela tinha não só todos os tratamentos que a outra lente tinha, porém
essa tinha uma a mais que era o Iridium e que ajuda a controlar um pouco do índice de transmissão de luz para você conseguir enxergar ainda melhor. Esse óculos, sim, pelo fato de ser todo em carbono, ele já era bem leve. A robustez e a proporção de tamanho tanto da alumínio quanto da full carbono são idênticas, porém, pelo fato da C6 full carbono ser toda em carbono, deixou o óculos ainda mais leve e ela sentiu o peso exato, ou muito próximo de uma Juliette, que também pesava 42 gramas. Então a diferença da de alumínio para de totalmente em carbono são 12 gramas. Isso para um óculos que vai ficar no seu rosto, que tem que ser algo extremamente confortável, 12 gramas deve fazer uma baita diferença. Ambos os óculos acompanhavam não só o óculos, é óbvio, mas também a microbag, um estojo de madeira bem bonito, uma sobrecaixa, uma caixa externa que envolvia a sobrecaixa e o estojo de madeira, um CD falando todas as informações do processo de fabricação e as curiosidades do modelo, a papelada que acompanha todos os óculos que eu acompanho para vocês, uma placa decorativa que nessa placa tinha a assinatura, a rúbrica de todas as pessoas envolvidas no projeto e também tinha o número de tiragem, que seria o número de serialização, correspondente aí a qual óculos o de alumínio era dentro dos 1500 e quanto esse de full carbono era dentro dos 250 modelos lançados. Então o óculos como um todo, não só na sua estrutura, não só na tecnologia que envolvia o produto em si, toda a parte de embalagem também era extremamente premium, fazer jus à linha Elite na qual eles foram inseridos. Agora eu tenho certeza que vocês mais estão esperando sobre os valores. Fiz uma colinha aqui dos valores que custavam lá em 2009, quanto era o dólar, quanto custaria no real naquela época. E eu fiz aqui uma brincadeira totalmente simbólica, não sei se realmente essa suposição que eu estou fazendo aqui está certa, eu acredito que sim, mas são algumas suposições de quanto esse óculos custaria hoje, qual seria o peso monetário perto do salário mínimo nosso aqui no Brasil. Vamos lá. A versão em alumínio custava $1.500 e a versão totalmente em carbono $4.000. Hoje pode ser que não seja tão surreal. É uma alta cifra, mas para 2009 era uma cifra ainda mais considerável, vou mostrar para vocês. O dólar, em agosto de 2009, que foi o lançamento desses óculos, o dólar estava oscilando entre 1,83 e 1,87. Então coloquei como se fosse uma média aqui de 1,85 centavos, isso transformando aqui para a nossa moeda. Então, na época, se um brasileiro com o dinheiro brasileiro, que era o real, quisesse comprar esse óculos, fazendo 1,85 vezes $4.000, ele custaria lá na época R$ 7.400 e a versão de alumínio R$ 2.775. Esse valor era o peso em real que custava lá em 2009, quase há 14 anos atrás. Eu fiz uma comparação, puxei qual era o valor do salário mínimo de 2009 para ver quantos salários mínimos cada óculos custaria lá em 2009. Daí a gente vai pegar aqui quantas vezes eram os salários mínimos e a gente vai transformar para o valor do salário mínimo de agora. Não sei se essa conta é totalmente certa, mas faz algum sentido. Vamos lá então, vamos ver se vocês acompanham o raciocínio comigo. A versão em alumínio custava R$ 2.775. Em 2009, o salário mínimo custava R$ 465. Logo, a versão de alumínio aqui no Brasil custava 5,96 vezes o salário mínimo. Então, se a gente pegar essas quase 6 vezes o salário mínimo da época e colocar com quase 6 vezes o salário mínimo de hoje, que é R$ 1.302, está entre 1.302 e 1.320, acredito que não foi nada certo, mas vamos pegar o valor mais baixo só para a gente ter uma base. Então essas 5,96 vezes R$ 1.302, que é o salário mínimo de hoje, esse óculos na versão de alumínio teria o peso de R$ 7.759. Então um óculos bem exclusivo que na época custou R$ 2.775. Hoje, numa proporção base de suposição. Se tiver algum economista, alguém que entenda muito mais que eu, vai poder me corrigir aqui nos comentários. Então, o óculos que lá em 2009 teve um peso de R$ 2.700, hoje seria R$ 7.700. Isso é a versão de alumínio. Agora a versão de carbono vai dar uma boa assustada. R$ 7.400, que é a versão de carbono custaria em real lá em 2009. Dividido por R$ 465, que era o salário mínimo também de 2009. Esse valor correspondia a 15,91 vezes o salário mínimo da época. Então se a gente pegar essas 15, quase 16 vezes o salário mínimo de hoje, que é 1.302, esse óculos totalmente em carbono custaria próximo dos R$ 20.714. Então a gente está comparando aí um óculos que custa quase um carro popular usado, que já é um valor muito alto. Acredito que eu teria que somar alguns artigos da minha coleção para chegar perto desse valor. Então a versão de alumínio R$ 7.700 e a versão totalmente em carbono supostamente custaria R$ 20.714,82. Os últimos anúncios que eu vi desses óculos sendo vendidos aí no valor de revenda, que foi no ano passado, na verdade a versão em alumínio eu vi no ano passado,
Eu vi alguns anúncios, só que o óculos estava meio usado, já estava com a lente um pouquinho descascando, tinha algumas marcas, então o óculos foi bem utilizado, toda a parte da embalagem não estava tão legal assim. Eu vi próximo dos 9 a 11 mil reais, oscilando aí dependendo da pessoa que estava vendendo, mas era entre 9 a 11 mil reais, a versão que supostamente custaria 7.700 reais pra gente. E essa daí totalmente em carbono, essa sim é de assustar. Eu achei no eBay, totalmente completa, não lembro qual numeração que era, mas a imagem essa daí tá até o anúncio. Tá custando um pouco mais de 15 mil dólares. O dólar hoje tá 5,11 no dia que eu tô gravando para vocês. Então esse óculos estaria um pouco mais caro, de 75 mil reais. Então essa suposição que eu fiz aqui de um pouco mais de 20 mil reais seria em valor de venda. Como a gente está falando de um produto que é totalmente limitado, que já se passaram aí quase 14 anos, então quanto mais tempo passa, mais difícil é de encontrar esses óculos. Tem uma pessoa vendendo lá no eBay, para quem quiser, se tiver algum interessado, um pouquinho mais de 75 mil reais. Agora eu quero saber de vocês, tá barato, tá caro, compensa, não compensa? É um artigo que faz jus ao valor ou é totalmente desnecessário um óculos tão caro, algo tão caro, de um valor tão absurdo, só para segurar várias de lente que às vezes você consegue aí num óculos extremamente mais barato de plástico mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aí se faz sentido também essa comparação que eu fiz de valores, fazendo o valor lá do passado pro valor presente, dando essa atualizada, fazendo, sei lá, fiz uma conta meio louca, mas pra gente ter uma ideia de quanto esses óculos custariam hoje, beleza? Espero realmente que vocês tenham curtido e até a próxima.